Juliano, ele está lançando mais um livro sobre o nosso tema de hoje, que é Crentes, Pequeno Manual sobre um Grande Fenômeno. E ele tenta explicar a profundidade dessa comunidade que é tão diversa e que tem um impacto extremamente relevante na política. E eu queria começar pelo nome, Juliano. Crente é uma expressão que lá na minha infância, nos anos 90, tinha um peso, um significado pejorativo até, né? Não se usava essa expressão e é justamente o título do livro. Eu queria que você começasse explicando para a gente por quê, quem são os crentes e por que usar essa expressão hoje em dia. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lu. Já está com você agora. Bem-vindos, gente. Obrigado, Ricardo. Excelente pergunta. Esse é um termo, de fato, que causa desconforto. Se a gente lembrar, nos anos 90 teve aquela famosa entrevista da Fernanda Torres, que ela foi perguntada pelo Serginho Groisman se ela tinha algum preconceito, ela responde de crentes. Né? Depois, agora, recentemente, ela voltou à Roda Viva e disse que não responderia da mesma forma, mas é isso mesmo, é um termo que causa desconforto, principalmente porque quando ele é usado por quem não é desse grupo, geralmente ele tem essa conotação, né? Ele é meio que um evangélico pobre, um evangélico com pouca formação escolar e que está ligado a igrejas que quem olha das igrejas mais cultas, batistas, igrejas históricas, também olha para esse povo como, como um evangélico povão, né? Um evangélico com menos acesso, enfim, à informação, a dados. Mas, acho que a Carol, como pesquisadora da área, também vive isso. Essa não só é uma palavra usada, ou seja, eu passei a usar a palavra como pesquisador em campo, porque é a maneira como as pessoas se identificam e tem muito carinho, na verdade, um orgulho, né, de se chamar dessa forma. Então, o título tem esse propósito de criar um pouco esse estranhamento e, ao mesmo tempo, chamar atenção para esse evangélico que é o principal personagem aí do Brasil, que é o evangélico pobre pentecostal, que, enfim, é o X da questão, é onde está crescendo o fenômeno. Perfeito. Eu não posso expressar minha alegria de contar com vocês dois na bancada hoje, porque são dois dos maiores pesquisadores, especialistas desse assunto. E eu queria também já aproveitar a fala inicial da Luísa e talvez, não sei se é o caso da gente ajustar um pouco o tamanho do campo ao qual a gente está se referindo, né? Porque eu não sei se a Lu pegou isso do censo mais recente, de 2022, o número dos evangélicos no Brasil, mas eu sei que tem uma expectativa de, em 2026, esse número, a gente comentou isso hoje de manhã, de já ser, enfim, 70 milhões, 75 milhões, algo assim, né? Então, eu queria, ela perguntou, quem são os crentes, de quem que a gente está falando? Eu acho que vale a gente delimitar um pouco melhor esse campo. Carol, vou te trazer um pouco para esse pedaço. É muito bom estar aqui, Juliano, com você, e Flávia e Luísa, de novo. E por isso que é tão importante o trabalho do Juliano nesse momento, né? Porque na verdade, a gente está falando que creem os crentes num país que já é bastante evangélico há bastante tempo. Né? Então, acho que é importante a gente localizar para quem está escutando a gente por que é importante o trabalho do Juliano nesse momento e por que a gente faz essas perguntas nesse momento. Os números do censo oficiais que a gente tem são os números de 2010, que a gente está falando aí de uma população 20 e poucos % evangélica, num país sempre de maioria católica. A gente já trabalha com o número, né, Juliana, das pesquisas amostrais do Datafolha, que falam em 32% de evangélicos. E qualquer coisa que indique para uma projeção, a gente nunca gosta muito dessas projeções, né? A partir do ano tal irá... porque as razões pelas quais as pessoas optam por conversão, por mudar de religião, por ter uma religião e estar numa instituição religiosa, ou não estar e manter a sua religião, são diversas. Então, a gente não gosta de trabalhar muito com essas projeções de crescimento, porque elas não são necessariamente tão lineares. Mas, de qualquer forma, esse crescimento acontece desde os anos 80. Então, a gente está falando sobre um Brasil que
infelizmente, na conjuntura política, especialmente mais acirrada a partir de 2018, a gente começou a falar de forma mais ampla, mais sistemática, mais frequente, no debate público amplo em geral, além dos nichos e dos nichos de quem já pesquisava sobre o campo religioso ou de quem já vivia no campo evangélico, a gente começou a fazer uma cobertura de uma forma muito negativa. A gente brinca que os evangélicos entraram para as páginas policiais ou para as páginas políticas extremistas. Foi assim que a gente começou a falar amplamente sobre o campo evangélico em 2018. Só que era um campo que já crescia, como eu disse, desde 2080, desde os anos 80, e um Brasil que, obviamente, coloca muitas questões para a sociedade e para a cobertura jornalística e para a política institucional, quase que uma mudança do perfil religioso do brasileiro, historicamente de maioria católica, passando a ser mais evangélico. Então, desde os anos 90, a gente já sabia que muitos evangélicos se tornavam evangélicos se convertendo a partir do catolicismo. Eram católicos que se tornavam evangélicos. E tem alguns fatores ali que a gente já vai identificando do aspecto institucional, que o Juliano pode falar um pouco melhor, as diversas denominações e as diversas igrejas, até da interação com a política. A gente já sabia, desde os anos 90, que existia muita presença política partidária e política institucional nos púlpitos das igrejas evangélicas. E que isso fazia diferença em pleitos eleitorais. A gente não fazia essas pesquisas, né? Pesquisa sobre intenção de voto não separava nos anos 90 perfil religioso da população na hora que perguntava para quem fulano ou cicrano ia votar. Mas a gente, ao fazer pesquisa dentro de templos evangélicos, porque a gente queria entender já essa mudança do perfil religioso do brasileiro, o que isso colocava em termos de questões sociais, políticas, culturais, de prática religiosa, de prática cotidiana, a gente já ia entender essas dinâmicas. E a gente já sabia, aí o que eu quero dizer com isso é que também partidos políticos, a gente tem uma pesquisa de 94, já indicavam um olhar específico para determinadas igrejas evangélicas. Aí eu vou nomear aqui a Igreja Universal do Reino de Deus, mas a gente poderia falar de outras, onde falar sobre política dentro das igrejas fazia diferença na hora do voto. Isso não significa dizer, e o Juliano vai poder falar muito sobre isso, que cada fiel segue fielmente, como diz a palavra, para usar o jargão, ou explicitamente tudo que o pastor diz. Mas a política estar nos espaços religiosos, evangélicos, faz diferença. Eu estou fazendo esse grande voo, esse grande filme, porque me parece importante a gente entender que a gente já está falando de um Brasil que existe. E cada vez mais, e por isso que o trabalho do Juliano é tão importante, a gente não falar deste outro Brasil. O Brasil, faz parte do Brasil. Agora, essa é a deixa perfeita, parece que a gente combinou para a minha próxima pergunta, porque embora a gente evidentemente não deva tratar este Brasil como um outro Brasil, foi necessário compilar um manual para quem não é do campo evangélico compreender o básico. Então, isso representa, ou enfim, revela um diagnóstico teu e dos teus companheiros autores aqui, que eu quero que você conte um pouco como é que foi a história de vocês se aproximarem e decidirem fazer o livro, revela a profunda ignorância de todo o resto da sociedade, da outra parte do Brasil, e um esforço para integrar essas partes. E ainda falando sobre as denominações, parte do nosso debate na reunião de pauta hoje de manhã foi também a diferença entre o termo protestante e evangélico. E eu sei que vocês abordam isso aqui no livro, e eu acho que se a gente não consegue nem entender os nomes, às vezes fica mais difícil ainda de você se relacionar, né? Nomear. Linguagem é fundamental, né? Na relação. Então, eu queria pegar contigo essas duas coisas. Por que explicar os crentes para o resto do Brasil, entre aspas, e essa diferença entre essas duas palavras? Excelente. Bom, a Caro é testemunha da importância disso, porque ela lidera, acho que a principal organização que estuda esse tema no Brasil e que produz esse tipo de dados. O meu argumento costuma ser assim: já seria importante, dado a quantidade de gente que faz parte desse universo. Então, se você pensar em, sei lá, 32%, imaginando, né, que a gente não tem o dado
não dá para falar. Mas a gente está falando de, sei lá, 70 milhões de brasileiros, está falando de 1/3 do país. Então, por que é importante? É importante porque eles têm um peso imenso no âmbito da política. A gente começou a falar agora recentemente, acho muito importante, no âmbito do consumo, nos espaços que estão entre consumo e política, ou seja, boicotes que podem acontecer motivados por esse tipo de visão de mundo, etc. Então, a importância seria essa. Agora, tem uma importância maior, que é isso que você estava falando. O fato de existir esse Brasil... que eu brinco que está aí dessa franjinha que vai da Vila Madalena ao Leblon, que vive num mundo alternativo ao nosso, né? Alternativo do Brasil. E eu não me excluo disso, eu acho que eu fui muito sortudo por ter tido a oportunidade de morar durante 18 meses como pesquisador numa periferia brasileira típica, né? E ter me dado conta muito rapidamente que eu nunca tinha pisado no Brasil e que, enfim, os bairros que a gente vive aqui, eles são muito mais parecidos em termos de oferta, em termos de tipo de casa, em termos de serviço, como as pessoas se locomovem, que tipo de direitos elas têm, com a realidade das classes médias cosmopolitas europeias e norte-americanas do que com o Brasil. Então, o livro se justifica não só porque a gente está falando de um grande número de brasileiros que, em muitos sentidos, são diferentes porque eles são organizados, eles fazem parte de organizações, o que tem impacto na fluência, na maneira como a informação circula, na maneira como determinadas ideias entram ou deixam de entrar. Então, é importante por isso. Agora, é mais importante que nós... E eu estou falando aí jornalistas, advogados, administradores, enfim, gente do marketing. Nós vivemos nesse país, falamos sobre esse país e muitas vezes nos sentimos suficientemente informados sobre esses assuntos sem conhecer o básico para falar sobre esse grupo. E acho que o principal exemplo disso, e daí já chego na sua segunda pergunta, né? Que é o quanto a gente costuma falar sobre evangélico pensando numa imagem estereotipada, grosseira, que a gente não teria, por exemplo, se a gente fosse falar sobre a mulher brasileira. Tipo assim, a mulher brasileira. De quem você está falando? Né? É a mesma coisa você falar sobre o evangélico brasileiro, né? Dada aí a quantidade de variações. Eu acho que talvez não exista, queria depois ouvir a Caro em relação a isso, não existe uma característica mais verdadeira sobre esse campo do que a diversidade. Porque ele nasceu da contestação do modelo, do controle, dessa centralização. O Calvino, enfim, em algum momento houve essa tentativa de falar assim, olha, vamos fazer uma alternativa à Igreja Católica, que sempre explode em novas igrejas, em novas visões, nesse redespertar, nesse renamoramento que leva à criação de tantas denominações, que é, eu acho, a matéria-prima que a gente precisa começar a lidar, né? Ou seja, a gente está falando com um povo que é muito múltiplo, em vez de falar do evangélico bolsonarista, enfim, com todas essas simplificações, né? Mas, concluindo no que você perguntou, a diferença entre protestante e evangélico. Palavras são vivas, né? Assim, as coisas mudam segundo o tipo de entendimento que a gente tem, o tipo de uso que faz. Ano passado circulou muito forte um artigo de um acadêmico americano, e eu falo sobre isso bem no começo, dizendo que evangélico é um termo que não deveria ser aplicado porque ele foi construído por 4 historiadores de Yale como explicitando principalmente exemplos de evangélicos do Nordeste dos Estados Unidos que tinham feito coisas bacanas, tipo, esse evangélico contribuiu aqui com a saúde mundial, né? E ele dizendo que esse termo, na verdade, historicamente, é um termo relacionado a um branco de direita trabalhador americano, enfim, isso para apontar o quanto ele é vivo, né? Ou seja, uma realidade muito americana, né? Que aqui, na verdade, o termo
publicamente ou comumente. Isso. Exatamente. Representa ou seja, tudo. O termo ele é apropriado e daí as pessoas começam a impregnar esse termo da realidade, do cotidiano deles. Evangélico é basicamente o sinônimo de protestante, ou seja, a gente está falando dessas igrejas que nasceram do tronco do protestantismo, né? Aqui no Brasil pelo menos, mas eu ouço com uma certa frequência, principalmente de jornalistas que são dessa tradição, que eles não gostam de ser chamados de evangélicos. Por causa disso, porque o evangélico, com alguma frequência, é associado ao crente pobre, né? Ao evangélico pobre. Então, evangélico, em geral, pode ser usado como sinônimo de protestante, se você considerar historicamente a relação de uma igreja com outra, ou seja, a Assembleia de Deus surgiu, enfim, de uma outra igreja, a congregação que surgiu da igreja presbiteriana. Então, você pode dizer que eles são protestantes, você pode dizer que esse grupo, em geral, se entende usando a palavra evangélico, mas que, dependendo do contexto em que você tiver, algumas pessoas vão falar, não, prefiro me chamar de cristão ou de protestante, né? O cristão ou protestante é o evangélico mais chique, né? O evangélico dessas igrejas mais, enfim, igrejas que a gente chama de missionárias, igrejas mais eruditas e por aí vai. E é curioso como esse marcador de classe permeia, né, a distinção dessas palavras. Agora, a gente sabe que nessa explosão de crescimento do número de evangélicos no Brasil, tem, inclusive, um crescimento importante em classes mais altas. Ele não está reduzido às classes mais baixas, né? Então, eu tenho muita curiosidade de saber como isso vai reconfigurar também o campo, né? Porque você delimita muito claramente no livro o quanto uma das diferenças entre as diferentes correntes é justamente a teologia da prosperidade, enfim, esse incentivo das pessoas correrem atrás, construírem suas vidas em torno da prosperidade mesmo, né? E o quanto isso é um presente divino e tudo mais.